Olá, boa Olá, noite. boa noite. Boa noite. Tudo bem? Ah, tá. Agora sim eu falei, pera, Prazer. aconteceu alguma coisa aqui. Exatamente. Eu tava aqui tentando entender o que tinha acontecido. Bom, boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Luiz, Helenilson, Anderson. Boa noite. Boa noite, pessoal. Que alegria ter vocês. Estamos mais uma vez ao vivo. Hoje o nosso podcast vai ser uma roda de conversa. Então, os nossos entrevistados somos nós, né? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a Semana Santa, que acabou de passar. Mas antes de começarmos, nós já convidamos vocês que estão nos assistindo a curtir, compartilhar, deixar já o seu comentário, porque isso nos ajuda demais. Então já aproveita aí, manda esse link, pega esse link, manda para aquela pessoa que sempre acompanha, que ainda não está por aqui, ou que você fala, que você acha que, poxa, poderia acompanhar, né, conosco. Então, compartilhe aí nos seus stories. Então, vamos lá, compartilhando, não é mesmo, meus irmãos? É isso. Você que pode ser um canal da graça no dia de hoje, né? De mandar esse link para outras pessoas que você conhece, que querem ouvir, por exemplo, uma partilha a respeito da Semana Santa, né? E a gente sempre pode ser canal da graça para o outro. Então, assim, às vezes, não vou mandar para fulano não, que fulano tá ocupado. E aí você perde a oportunidade de evangelizar, perde a oportunidade de falar de Deus para as pessoas de maneira muito simples, que é só enviando um link para um amigo seu que você sabe que está em casa, que às vezes está assistindo algo que vai passar e você pode mandar, por exemplo, o link para ele para que ele possa evangelizar aquela pessoa. Exatamente. Exatamente. Lembrando também que o nosso link ele fica disponível, né, depois. Então, caso essa pessoa não consiga, né, assistir agora, pode entrar, o link está disponível, o mesmo link, então pode assistir depois, tudo gravado e salvo. Certo? Então, vamos começar. Hoje nós temos muitas coisas para falar. Hoje também temos alguns recadinhos para dar para vocês, além dos recadinhos de sempre, como, por exemplo, já vou dar aí um spoiler, nós estamos com ação entre amigos para poder nos ajudar a custear os nossos, né, as nossas despesas. Então, hoje temos bastante coisa. Hoje nós vamos falar sobre a nossa Semana Santa, né? Hoje nós vivemos a Páscoa, nós estamos na oitava de Páscoa, segunda-feira da oitava de Páscoa. Feliz Páscoa a todos vocês que nos acompanham. E, para começar, queria já pedir para vocês, meus irmãos, que pudessem falar um pouquinho como que foi a Semana Santa para vocês. Então vamos assim, né? Que nem professora. Vamos nomear. Helenilson, começa pra gente. Boa noite. Bom, é uma expectativa muito grande, né, para nós a Semana Santa em si. É ali o ápice, né, do nosso carisma. Depois de todo esse período quaresmal, é uma expectativa muito grande, né, para cada fiel da cruz, onde ele se encontra com o chamado dele, né? E essa Semana Santa, né, dentro dessa realidade da comunidade, tantas coisas aconteceram, né, em que de alguma forma a gente viveu ali, né, consolou a Jesus, sofrendo junto com ele, sofrendo com os nossos irmãos.
né? Foi tão conturbada essa Semana Santa, né? No sentido de que não acontece como a gente planejou, né? Não aconteceu do jeito que a gente quis. Foi ali realmente o agir de Deus, a celebração, as meditações, o nosso retiro, mas tudo de acordo com o agir de Deus, como Deus quis. E isso não significa que saiu, foi menos bom, digamos assim, né? De forma alguma. Por exemplo, na sexta-feira mesmo, há muito tempo, eu já não participava de uma celebração da Santa Cruz na paróquia, né? Porque como nós tínhamos em casa, então sempre participávamos em casa. Como não tivemos em casa esse ano, nós fomos participar na paróquia. E aí sempre fica, né, aquela, poxa, eu queria estar em casa. Mas foi uma experiência, assim, particularmente para mim, Bruna, foi uma experiência tão única que eu nunca tinha participado de uma celebração em paróquia, né? Como foi esse ano na paróquia em que nós participamos, né? Nós participamos com o Padre Carlos e foi muito bom, muito bom. Ele fez um momento de meditação durante o Beijo da Cruz, né? Entre cada música, gente, eu acho que eu já falei isso umas 300 vezes para todos os meus irmãos de comunidade, mas eu preciso repetir porque isso para mim me marcou demais. Porque eu nunca tinha vivido um Beijo da Cruz em paróquia assim, sabe? Onde o sacerdote ele ia fazendo todas essas meditações, ia conduzindo, tanto que quando terminou, como tinham muitas pessoas, né, estava muito cheio, quando terminou o Beijo da Cruz, que ali eu fui olhar a hora, 5h30. Quê? 5h30? Nem vi. E foi, assim, uma experiência única mesmo, né? Então, como a Helenilson falou, né? Não aconteceu como planejávamos. No domingo, um pouco antes até, né, do domingo de Ramos, a gente já tinha organizado tanta coisa, já tínhamos preparado tanta coisa, e aí durante a semana foi acontecendo tanta coisa, e fomos mudando tanta coisa, e aí a gente, pronto, vai ter, não vai ter, e ao mesmo tempo, poxa, e como Deus foi misericordioso com a gente, né? Acho que o Anderson podia falar agora. Bom, eu vou me controlar para não chorar primeiro, né? Porque enquanto acho que a realidade para mim e para a Bruna começa num tempo diferente, né? Enquanto o pessoal ali ainda está vivendo o meio da Quaresma, né? Eu e Bruno, enquanto coordenadores da liturgia, nós já estamos vivendo a Semana Santa, né? Então, por isso que ela falou que a gente planeja uma coisa, planeja outra. E aí, assim, a gente organizando, né, como se daria as celebrações, como a gente faria, como montaria, a gente conversa sobre a liturgia, monta e organiza. Aí fala assim, agora fechou. Aí na semana que vem já se vê uma outra realidade e a gente volta a ter que planejar tudo de novo. Mas assim, beleza. Isso a gente já está acostumado, isso aí de praxe, a gente pensa na Semana Santa. Anderson, eu parei de te escutar. Pra mim. Oi? Voltei. Voltou? Aham, voltou. A gente parou de escutar na parte de de praxe. É de praxe que fala assim, né? A gente está toda hora tendo que mudar essa organização, porque acabam acontecendo muitas coisas, né? E a gente viu isso numa realidade muito particular, né? Com o nosso sacerdote, com o nosso fundador, com os demais membros da comunidade, né? Nós, infelizmente, não podemos estar toda a comunidade reunida pela particularidade de cada membro, né? Pela situação que cada membro tem, mas todos os partidos no grupo fortaleceram muito isso, né? E a Bruna falou assim, cara, a Bruna comentou agora, que assim, eu não participava de um Beijo da Cruz, e eu tive a realidade de poder, faltando 15 minutos para o Beijo da Cruz começar, o padre me ligar, porque até então a gente não tinha sacerdote para celebrar a visita para a gente,
padre me ligar dizendo que tinha conseguido. Então, assim, tinha conseguido arrumar um tempo para celebrar para a gente. Então, para mim, já foi, assim, muitas emoções, né? E chegar, e mais uma vez, né? Ver a realidade da misericórdia de Deus, né? Quando que, mesmo nós sendo infiéis no nosso pouco, mesmo a gente tentando, às vezes, lutar, muitas vezes caindo, Deus sempre age com muita misericórdia, né, para a gente. E principalmente eu vejo isso muito dentro da nossa realidade enquanto comunidade, né? O quanto Deus tem agido no meio de nós e muitas das vezes nós temos nos fechado, sabe? A essa realidade, né? E aí, enquanto a gente ia se preparando para entrar aqui, né? A gente estava dando uma olhada, né, em tudo que é muito, né? Para a gente estar pronto, né? E aí é engraçado que a gente vai ver no roteiro e pensa como aconteceu, né? E daqui, assim, cara, não saiu aí da menina. Mas o quão belo não saiu, sabe? Eu acho que vocês podem, os meninos, né, podem comentar mais do que eu e a Bruna, porque às vezes a gente está ali no altar e a gente vê tanta coisa de fora e a gente não é que a gente não vê como a celebração como um todo, mas a gente está tão focado nos nossos detalhes que a celebração para a gente ela tem uma outra realidade, né? A Bruna, acho que a gente vive uma Semana Santa enquanto participante, né? Enquanto fiel, enquanto servo que está ali. Quando a gente passa a servir dentro da liturgia da Semana Santa, eu acho que a gente vira uma chavinha, sabe? Ele vira uma realidade, muda o olhar e você fala assim, caraca, sabe? Eu falo isso porque eu acho que desde a experiência que eu tive ano passado e novamente esse ano, eu não vivo mais a Semana Santa da mesma maneira, sabe? A Semana Santa ela tem um impacto muito maior em cima do Anderson, né? Enquanto católico, na minha espiritualidade, na minha realidade, no meu dia a dia e as coisas que eu tenho que trazer para eu poder aplicar, né? Então, assim, a Semana Santa, já a gente falou, é o ápice do nosso carisma e é onde eu penso assim, cara, é o momento onde nós mais vamos consolar, né? E eu vejo muito o contrário, é o momento onde mais somos consolados. Onde Deus mostra pra gente e fala assim, não, vocês são para ser os consoladores, mas antes de vocês saírem para consolar, sou eu quem consolo vocês. Então, assim, mais uma vez, para mim, essa é a realidade da Semana Santa, sabe? Ser literalmente abraçado por aquele Senhor que jorrou sangue na cruz. Sim. Nossa, eu vivi muito, assim, porque eu tô vindo de 2 semanas doente também, né? E o que a gente teve na comunidade foram doenças, viroses e, enfim. E aí, nessa semana especificamente, mais uma vez, aí precisei para o hospital de novo, né? Então, fiquei afastada do trabalho. E aí na quinta-feira, eu até mandava mensagem pro Anderson, eu falei, Anderson, eu tive a graça de estar doente quinta-feira santa para conseguir rezar, coisa que eu não fazia há muito tempo numa quinta-feira santa. Aí ele, glória, que eu não consegui. Então, a gente olhar assim, por um outro lado, sabe? Eu olhava, ai, Jesus, obrigada por essa doença. Obrigada, Senhor, por eu estar doente. Porque na quinta-feira, eu consegui rezar, assim, e estar próximo, sabe? Da liturgia do dia, do que era esperado. Na quinta-feira, a gente celebrava a instituição da Eucaristia, né? E aí, o tanto que, em uma das formações que eu escutava no dia, era o tanto que Jesus queria a nossa proximidade com a Eucaristia. E aí, naquele dia, passar o dia meditando nisso, eu falei, meu Deus do céu, desde que a gente tem que virar essa vida de adulta, nunca consegui fazer isso, né? Consegui parar numa quinta-feira santa e, durante o dia todo, né? Meditar o dia em si. E que graça que foi, né? Fazer isso. Vocês estavam falando sobre essa questão de estar todo mundo doente, acho que, assim, quem não ficou doente foi para cuidar de quem estava doente, né, na comunidade. E foi muito diferente esse ano para a gente, porque a gente teve uma percepção diferente daquilo que a gente já vive. Porque a gente passou por muita coisa ao longo dessa quaresma. Tá muito barulho aí os cachorros? Ou tá de boa? Não, tranquilo.
Ah, beleza, porque tem um monte de cachorro latindo aqui na rua. E aí a gente enxergar o nosso carisma numa perspectiva diferente. Até conversava com o Anderson pelo, na sexta pela manhã, né? Que estava tendo formação do Marcelo e depois ele pediu para fazer um momento de partilha. E a gente conversava sobre como é valioso aquilo que a gente vive dentro da comunidade. E isso se postergou até mais tarde um tanto que Deus cuida da gente a ponto de nos dar um carisma que na Sexta-feira Santa pode amá-lo durante o dia inteiro, né? E como isso é precioso. Até compartilhava isso com o Anderson, que eu sempre desejei viver isso, mas eu não sabia onde encontrar. E como isso fez sentido para a minha vida, ao ponto de, quando passa, sei lá, tipo, passa o ano, passa o Natal, a gente já fica desejoso, sabe? Eu lembro que entrou o Domingo de Ramos e eu falava, nossa, seria bom passar, sei lá, tipo, uma semana sem trabalhar e viver só imerso naquilo, assim. E a gente entra mesmo no Domingo de Ramos desejoso de viver aquilo, de se lançar. Claro que a gente não esperava que a gente fosse enfrentar tantas batalhas, né, ao longo da semana e tantas emoções, mas assim, o que ficou para mim foi aquele sentido de que Deus sempre nos constrange de uma forma diferente. Então, assim, a gente que é da comunidade, que já viveu outros retiros de Semana Santa, toda vez nós somos constrangidos e aí a gente entra na sexta-feira ali, na quinta-feira santa, e as coisas vão acontecendo e Deus vai constrangendo a gente de uma maneira nova, como a gente nunca imaginou que seria constrangido, né? Sim. E uma coisa que me marcou muito assim também, né? O tanto que nas sextas-feiras a gente tem o nosso momento, né? Depois da celebração, nós temos o nosso momento, que é a nossa via sacra. Apesar de da gente ter sempre o primeiro momento com carisma na Sexta-feira Santa é sempre único, né? É único, não tem nunca outro igual. Mas o tanto que este ano, assim, não sei se foi porque eu percebi mais esse ano, mas tantas pessoas relembraram este primeiro momento com carisma, essa primeira sexta-feira com carisma. Foi um momento de voltar e não sei se viver de novo este primeiro momento, mas voltar lá e relembrar como foi aquele primeiro encontro com carisma na sexta-feira, sabe? Porque algumas pessoas, durante o momento mesmo de partilha, começaram a falar ali, né, na Via Sacra, sobre esse primeiro encontro. Então, era também ali já um consolo do próprio Deus, né? Mostrando, olha, tá vendo? Mostrando, foi aqui que eu te chamei, tá vendo? Foi aqui que eu te mostrei. Foi assim que foi. Você falando isso foi trazendo as memórias na cabeça, né? Que eu tava lá e Deus ia colocando no meu coração que a promessa que ele me fez para a vida toda estava ali. E eu não precisava procurar mais em lugar nenhum, porque Deus tinha me feito a promessa permanecer em mim e eu permanecerei em vós. E aí você foi falando isso, foi trazendo as imagens na minha cabeça, assim, dos momentos que a gente viveram, né? E assim, mudando um pouco da perspectiva, perguntando para vocês, eu gostaria que vocês me respondessem o que mais marcou vocês nessa Semana Santa. Qual foi o momento que para você assim foi mais impactante, digamos assim? Lenilson, começa você? Tá tão caladinho. Eu só... Ele tá meditando ali os momentos. Eu tô atento ao que vocês estão falando. A minha forma de refletir a Semana Santa é que a gente acaba que vê de várias perspectivas, né? Nessa perspectiva ali, falando do sofrimento, das contrariedades da vida, né?
E aí, nesse chamado, né, que o Luiz até falava, o chamado do carisma assim, e como as coisas de Deus não são tem profundidade, né, naquele sentido, por exemplo, nós não conseguimos ali participar da Sexta-feira Santa na nossa casa, como é de costume ali do beijo da cruz na sexta-feira, mas ali Deus também mostrando esse carisma que Deus suscitou também para outras pessoas verem, sabe? Ali nós nos colocamos ali como evangelho vivo ali, o carisma vivo ali dessa profunda experiência que tivemos nesse chamado de encontrar Deus de consolar e ser consolado, né? E também por outra perspectiva, como fomos consolados, né? Nesse monte de doença, nesse monte de dificuldade, de ver os irmãos e nós mesmos naquela, olha, eu não posso perder essa oportunidade de consolar a Deus. E todo esse movimento, né, que a gente vê na vida dos irmãos. E um ponto ali que ficou muito gravado na minha cabeça foi uma mensagem ali do fundador para nós que não estava lá, é que Deus não desamparou, apesar de não ter celebração naquela sexta-feira, né? Apesar de não ter tido missa, ele não nos deixa sem a comunhão, sem a união, sem essa união nossa, né? Dessa perspectiva de unidade, né? De que todos estamos juntos ali, junto com Cristo, junto com o irmão que sofre, junto o irmão que me consola também. Anderson, fala você primeiro, que eu já falei o meu, vou falar de novo, mas eu vou falar de novo. Eu acho que, assim, para mim, o auge, né, e o ápice é sempre o anúncio da Páscoa, né? Sempre quando ali, com as velas apagadas, a gente escuta que a morte não prevalece, sabe? Para mim é naquele momento, assim, que, cara, que eu tenho que entender que por pior que eu seja, sabe? Existe ali um ponto de conversão para mim, existe um Senhor que se sacrificou por mim e que está ali por mim, sabe? Que ele foi até as últimas consequências por minha causa, sabe? Então eu acho que é toda vez ali que com as luzes apagadas, que eu escuto o anúncio de que realmente a morte não venceu, sabe? E aí você começa a interiorizar isso de tudo que aquilo que você viveu na sexta-feira, por mais real que seja, por mais doloroso que seja, aquilo não prevalece, sabe? É entender que, tipo assim, por mais que você na sexta-feira termine colocando o Senhor no sepulcro, no domingo pela manhã ele não está lá mais, porque ele supera a morte, sabe? Ele traz a vida. E aí, para mim, o melhor momento é esse, e aí logo depois é quando se termina a vigília pascal e a gente escuta eis que faço novas todas as coisas, sabe? É ali que meu coração se enche de esperança para dizer assim, cara, eis que faço novas todas as coisas, eis que é o seu momento de pegar tudo que você viveu e fazer novas todas as coisas daqui para frente. Uma nova realidade dentro do seu trabalho, uma nova realidade dentro dos seus estudos, uma nova realidade dentro da sua casa, uma nova realidade dentro daquilo que permeia você e aquilo que você vive, sabe? Então, esse momento é o ápice, sabe? É para onde
para onde o Senhor me leva a pensar muito mais, sabe? E a pensar que eu preciso fazer muito mais. Porque, da mesma forma como que ele se sacrificou para a igreja, cabe hoje eu me sacrificar para os meus irmãos, entendeu? Para que os meus irmãos também tenham essa experiência, sabe? Esse amor, esse carisma, essa verdade própria ali para eles. Então, para mim, o ápice maior é a missa da vigília, é a missa das missas, é a missa onde eu mais queimo todos os meus neurônios, onde eu faço o maior esforço, onde todas as coisas ali são cheias de significado, cheias de amor, cheias de detalhe. Não que nas outras não sejam, porque em todas as missas eu coloco o mesmo amor, a mesma dedicação, a mesma realidade, o mesmo empenho, mas é naquela missa ali que eu entendo que, assim, que se as pessoas pegarem um pouquinho, sabe, de cada significado, de cada momento, cara, não tem como sair dali e ser a mesma pessoa. Nossa, sim. Exatamente. Bom, nessa Semana Santa eu já tinha falado para vocês, né? Que a primeira coisa que eu falei, o que mais já tinha me marcado, que foi na missa, na celebração, na verdade, da sexta-feira, o momento do beijo da cruz, mas teve um outro momento também que me marcou muito, que também foi no sábado, na vigília, enquanto a gente ia arrumando tudo, desculpa, os sacrários, eles ficam vazios, né, no sábado, porque é justamente esse silêncio, né, então, se tem, algumas igrejas realmente não tem nenhuma hóstia consagrada, e as que tem vão para um lugarzinho reservado, né, mas o sacrário principal fica vazio. E aí a gente arrumando as coisas para missa, né, e aí eu ficava refletindo, eu falei, gente, é como se Jesus tem que voltar para o lugar dele. Eu ficava nesse sentimento, sabe? Jesus tem que voltar para o lugar dele. E aí, beleza. E durante a missa, naquele momento, né, tem o anúncio da Páscoa, tudo. E aí, quando acaba a missa, aquele momento, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe, aleluia, aleluia. Gente, aquilo para mim é aleluia, aleluia. Esse aleluia no final, para mim, é muito bom, porque ele venceu, sabe? Aleluia, não tem mais morte. E aí, depois de todas as reflexões que nós fizemos, tudo que a gente passou, quinta, sexta, sábado, tudo pronto, sabe? É ali, cara, eu creio que acabou, a morte, sabe, não prevaleceu. E aí, quando nós estávamos servindo, né, eu e a Nath, a gente foi, aí a gente organizou tudo, e aí nós, depois da comunhão, a gente voltou Jesus para o sacrário principal. Gente, aquilo para mim me deu uma alegria tão grande, Gente, como é bom, eu acho que eu até comentei com a Nath, como é bom voltar Jesus pro lugar dele. É tão simples, mas aquilo para mim foi assim, pronto, Jesus está de volta, pronto. Sabe? Então, esse pequeno momento, assim, onde foi tão ali, estávamos só nós duas, sabe? Mas pronto, Jesus voltou, a morte não venceu, ele ressuscitou, ele está aqui, e sabe, pronto, é isso, aleluia. E você falando disso, né, é muito engraçado, porque quando a gente termina a quinta-feira que não tem uma bênção, né, aí você fica assim, saímos em silêncio, aí não tem uma bênção, não tem nada, a gente simplesmente acabou, e começa todo aquele negócio. Quando você chega na sexta-feira e você escuta assim, que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí você já fala, tá tudo certo, vambora, é isso aí, sabe? E aí, eu acho que assim, fica tão nítido, né, essa ansiedade pela espera, porque a gente termina em silêncio a quinta-feira, devemos começar a sexta-feira em silêncio, e aí a gente fica assim, eu não sei pra vocês, mas parece assim que fica perdido, sabe? Começar um negócio e o padre não falar em nome do Pai, eu olho e fico assim, cadê, gente? Como assim? Aí depois você vai pensar e fala assim, cara, é verdade, porque é uma continuação, né? E aí a gente termina ali na quinta-feira
naquele momento de vigília, né? E nessa quinta-feira eu pensava, né? Falava assim, cara, que semana doida, né? Porque começou já acontecendo muitas coisas, na própria quinta-feira aconteceu muitas coisas, e aí eu respirava e eu pensava naquilo que o Padre Lucas, né, falava pra gente na homilia, né, sobre os nossos amigos que nos levam para Deus, né, e que Jesus estava ali e ele tentava trazer as pessoas para perto, né, e de tudo aquilo que nos trazia para perto de Deus, né, para viver este momento que nos dava força. Aí eu falei assim, cara, Senhor, é isso aqui, sabe? E eu lembrava também de uma das formações que a Mônica uma vez perguntou pra gente assim, se a comunidade não existisse, onde você estaria? Aí no primeiro momento eu fico assim, impactado, né? Você fala assim... Aí naquela quinta-feira eu pensava assim, gente, se a comunidade não existisse, eu não ia saber viver a Sexta-feira Santa, eu não ia saber viver a Semana Santa, eu não ia entender todo esse mistério. Porque, assim, por mais que se celebre a Semana Santa em todo lugar, em nenhum lugar a gente mergulha tão profundamente como a gente mergulha dentro da comunidade, sabe? Eu lembro da primeira Semana Santa que eu pude participar na comunidade, que eu cheguei de viagem correndo, aí fui pro retiro, que eu cheguei lá, que o Tainan, que foi numa sexta-feira que eu cheguei de manhã, que o Tainan sempre conversou com a gente muito tranquilo, né? Nosso nadador sempre muito tranquilo, sempre muito brincalhão, sorridente. E nesse dia ele não sorriu para mim, ele passou por mim, Deus te abençoe e seguiu. Aí eu, eita, tipo assim, cara, você tem que entender, sabe, os momentos que você tá vivendo ali. E aí, ali para mim já começava a cair a ficha, né? Tipo assim, realmente se contenha, entenda o que você está vivendo hoje, no dia de hoje, entenda o que você tem para hoje. E ali eu acho que assim, e ali o carisma começava a dar frutos, né? Ou então, não é dar frutos, a semente começava a germinar dentro de mim, né? No sentido de assim, meu filho, olha, vamos com calma, que agora é um momento de tranquilidade, de interiorização, de você entender como você tem que seguir daqui para frente, sabe? Então, eu acho que é muito isso, sabe? É a gente entender que realmente o trido só acaba ali quando a vigília termina, quando a gente diz aleluia e quando a gente entende tudo que a gente passou em 3 dias, sabe? Que as coisas funcionam muito rápido. Num dia, Nosso Senhor celebra conosco, nos dá um alimento espiritual. No mesmo dia, ele já é levado. Em pouco tempo, nós já queremos enterrá-lo, sepultá-lo. E logo após ele volta para dizer assim, calma, gente, eu tenho uma verdade muito maior, sabe? E aí você passa a olhar toda a vida dele e fala assim, cara, que loucura, sabe? E o desejo de realmente trazer aquilo para a sua realidade, sabe? Como tem as crianças aqui em casa, né, a gente tenta inserir ela nos momentos. E aí, desde o domingo de Ramos, que a gente estava na rua com os raminhos e tal, e eu tentando explicar tudo isso para a Aurora para que ela entendesse o que estava acontecendo, né? E na nossa cabeça ficava aquela preocupação de será que ela vai entender a Sexta-feira da Paixão, assim, porque... E aí a gente veio aqui na nossa paróquia, né, e aqui tem a encenação da Via Sacra. E aí eu voltei para a comunidade para ver a Via Sacra e ela desceu com ela, que eles vêm mais ou menos na direção da nossa casa, até aqui, porque ela estava com enxaqueca e não conseguiu voltar para a comunidade. E aí quando eu voltei da comunidade, que eu vi a Aurora, ela, papai, o soldado é muito mal, o soldado é muito mal. E o que aconteceu, minha filha? O soldado estava batendo em Jesus, o soldado é muito mal. E eu fiquei imaginando o que se passava na cabeça dela a entender tudo isso, né? Que assim, a gente tentou preparar ela para a semana ao máximo. E aí eu expliquei para ela que a gente ia para a missa na quinta-feira, que ia ter o lava-pés e tudo mais, fui explicando os momentos para ela, e aí o momento que marcou para ela foi que Jesus era mal. Aí eu lembro que na missa de sábado de aleluia, a gente explicava para ela que Jesus já não estava mais ferido, né, que
que que tinha sarado as feridas e tudo mais, que tinha passado remedinho e que ele não estava sangrando mais. E aí ela ficou muito feliz com esse momento, porque eu não sei o que se passou na cabeça dela, né? Mas ela ficou feliz que Jesus não estava mais ferido. E aí a gente explicando para ela que é assim que acontece com a nossa vida, né? Que Jesus está ali, que a gente está para cuidar do Senhor e que a gente dando beijinhos em Jesus, ele vai ficar sarado, né? E ele não vai ter mais as feridas. Gente, e o que a gente fala, já que você entrou nesse ponto, né? O que a gente tem na comunidade é criança, né? E aí, Luiz falando nisso, é bom escutar como um pai fala, né? Porque a gente tem toda essa vivência e aí vê que, poxa, as crianças também estão vivendo, né? A Mônica, ela também até partilhou um pouquinho com a gente do que a Maria perguntou para ela na sexta-feira, né? Porque lá na paróquia, a cruz de lá, ela é bem chagada, bem chagada mesmo, né? E aí, eu não sei se vocês estavam na hora que a Mônica compartilhou, mas ela compartilhou um pouquinho, né, do que a Maria também perguntou ali, e ela foi também explicar para Maria, né, que é a filha mais velha dela. Então, a gente vê que, poxa, as crianças de dentro da comunidade, elas também têm essa vivência. E isso dá uma alegria, sabe? Poxa, caraca, que legal, que legal. Quando, entrando em outro... Peraí, Helenilson, você quer falar alguma coisa, meu irmão? Não, assim, relacionado à criança, a Celina mostra que, né, de ser como criança, né, de simplesmente você falou é verdade, né, não tem questionamentos mais. Da perspectiva muito simples, né, hoje ainda é só, olha, mãezinha do céu, tá chorando a mãezinha do céu, Jesus tá dodói, tá sangrando, né? Mas você vê toda essa atenção dela. Está atenta a nós e a tudo que está acontecendo. Mas é ótimo ver, né, a criança inserida, né, naquilo que os pais têm como verdade, né, aquilo que os pais vivem. Nossa, a gente fica orgulhoso demais. Aquilo que a gente não teve, né? É aquilo que a gente muitas vezes não teve, né, ou pelo menos não lembra, né? Ou de pensar de caramba, né? Dentro da minha realidade eu não era tão imerso, né? Assim, não estava tanto nas coisas de Deus na igreja ou alguma coisa, como minha filha hoje tem essa companhia de outras crianças também, sabe, que estão rezando também, que também tem um ensinamento, né, dos irmãos de comunidade. E aí a gente vê, aí que eu já entro no outro ponto que eu já queria entrar, a importância, um pouco antes o Anderson falou sobre os significados que cada ato tem, né? Cada coisinha que a gente faz, e aí entrando dentro um pouco da liturgia, tem um significado. E aí a importância de nós sabermos o que nós estamos fazendo, né? O que é aquilo? Porque as crianças, elas vão copiar, elas vão olhar, mas elas também vão tentar entender. Então, se elas chegam para a gente, elas vão perguntar, e aí a gente não sabe o que responder. Então, a importância da gente saber o que a gente celebra, saber o que a gente faz, né? E aí isso torna, além
da gente querer levar para aquelas crianças, ou não só para aquelas crianças, para aquelas pessoas que celebram conosco, para aquelas pessoas que visitam nossa casa, né, a comunidade, ou para aquelas pessoas da nossa casa mesmo, porque temos membros da comunidade que os familiares não são da comunidade, então levar aquilo para aquelas pessoas, né, que não entendem. Então, além disso, isso torna para a gente as celebrações muito mais profunda, porque a gente vai saber o que a gente está celebrando, vai saber o porquê que a gente está fazendo isso, por que tem isso, por que o sacerdote, quando entra na sexta-feira, ele se prostra no chão. Então, essas pequenas coisas fazem para nós a celebração com um sentido, um significado muito maior, porque por a gente entender o que aquilo significa, sabe? E isso faz uma diferença, assim, gigantesca, porque e eu falando um pouco, assim, da minha experiência dentro da minha rotina, da minha vida secular, digamos assim, vida civil, o que eu vejo de pessoas que falam, eu já fui católica, e aí, assim, eu saí. E aí, hoje mesmo eu escutei isso de uma pessoa, e aí na hora eu não pude falar nada, eu só acolhi aquilo, né, só fiquei escutando, e aí ali dentro do meu coração, eu fiquei rezando por aquela pessoa, e aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, essa pessoa nunca entendeu o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado das coisas. Porque se ela tivesse entendido, ela não teria saído. Ela não teria saído, porque a gente tem um sentido, a gente tem um significado para cada coisa, tudo tem um sentido, tudo tem um significado, tá tudo ali, a gente não tira as coisas da nossa cabeça, tipo, eu acho que é assim, eu acho, vai ser assim agora. Tudo tem um sentido, sabe? Então, poxa, caraca, sabe, a gente ter para onde olhar, sabe? Para onde buscar. E aí hoje, enquanto ela ficava falando isso, eu ficava, gente, essa pessoa nunca entendeu, né? Nunca entendeu. E quantas pessoas têm assim também? Então, hoje a gente tem a graça de entender, de compreender, de poder viver uma Semana Santa, a gente viveu uma Semana Santa bem vivida, porque a gente entendeu, e de poder também passar isso para as crianças, para que quando elas crescerem, elas também possam formar outras pessoas. Olha só, né? Que graça que a gente tem. É realmente um testemunho, né? Um testemunho vivo. Né? Você falava aí dessa questão do trabalho, né? De que é uma responsabilidade, né? Nosso fundador fala muito de mostrar para o mundo que Cristo vale a pena. Também partilhava com o Luiz, acho que já no domingo de Páscoa, já mostrar para o mundo que Deus vale a pena, e dentro dessas realidades ali que o meu pároco não vai chegar, o padre, não, o bispo, o religioso não vai chegar, só eu chego lá no meu trabalho, né? Essas realidades, não, eu lembro, a Bruna falando, eu lembro até de uma vez, né? Chegou um rapaz novo, aí ele falou, não, eu já fui de igreja também, e eu fiz encontro de casal com Cristo, trabalhei e tal, não sei o quê. E aí o menino que estava lá do lado falou desse jeito assim, não, você não é como ele. Não, eu fui. Não, você não é. Entende? E ser esse testemunho, né? Verdadeiro em todo lugar. De ser a pessoa, vamos dizer assim, de referência, né? De Deus. Você quer saber alguma coisa sobre a igreja? É com você. Outra coisa que aconteceu também foi na comunidade, né? O Marcelo pediu no momento de partilha e eu acabei ficando ali com a menina que ali que não é nova, não tinha catequese, e ali a partilha foi mais dessas questões das dúvidas, né? Uma criança, né? Ainda por que tá tudo coberto, né? Por que tá, né? Ali a imagem e tal.
A Aurora Qual o fez essa sentido pergunta disso? também. Qual o sentido de estar tudo coberto, né? Não tá enfeitado, cadê o pano bonito, a flor bonita, né? Não, é uma semana diferente de todas as outras, né? Não só para nós, mas Sim. para toda a igreja. Uhum. E é isso, né? A simbologia da liturgia explica, né? Os gestos, tudo fala, né? Na simplicidade, quem estiver atento. E criança tá atenta, meu Jesus. Ou se tá. São tantos porquês que eu não consigo nem explicar. Nossa, a Aurora tá nessa fala do porquê aí, meu irmão. Vai chegar a Celina aqui. Eu lembro da sexta-feira que a gente estava lá na comunidade e Deus falava tanto, sabe? Tipo, em tudo que parece que eu passei o dia inteiro escutando a voz de Deus. E assim, Deus ia falando coisa atrás de coisa e eu ficava tipo, cara, que coisa incrível, assim. Eu nunca tinha tido experiência dessa maneira, né? Que eu tava lá, tipo, e vivendo um momento e, tipo, Deus falava o tempo inteiro. E é exatamente isso que o Helena estava falando, que a igreja vai nos ensinando em tudo, assim, da maneira litúrgica, tipo, todo lugar que você olha, Deus está falando, ei, eu te amo, ei, eu tô fazendo isso aqui por você. Sabe, tô até balançando a mesa aqui. Essa mudança de vida, esse jeito de viver, tá vendo? Isso aqui tudo tem um sentido. Porque o Marcelo veio falando, né? Quando Deus estava lá sendo pregado na cruz, ele pensou em você. Quando o Senhor estava lá na manjedoura, ele pensou em você. E tudo isso conduz a nossa vida a um mergulho mesmo, né? A ponto de que, tipo, tudo aquilo que está sendo exposto aos nossos olhos é eu te amo. Exatamente. Não é à toa que hoje no Evangelho ele fala, né? Não tenhais medo. Bom, mais alguma coisa, meus irmãos? Querem falar mais alguma coisa? Anderson, sem palavras, né? Deus constrange a gente. Oi? Deus constrange, quer falar alguma coisa? Não, e assim, vocês estavam comentando dos meninos, né? Na sexta-feira, quando o Marcelo pediu pra gente ficar no nosso momento de deserto, né? Eu sentei lá no jardim, e aí esse ano a gente teve as meninas da After School, né? Nos ajudando com as crianças e tal. E eu reparei que eles estavam fazendo a via sacra, né? E aí, quando eles chegavam na estação, a cara dos meninos, né, acho que, se eu não me engano, era a Fernanda que estava com eles explicando, né? Aí a cara dos meninos, tipo assim, de assustado, de não sei o que, eu falei assim, gente, é realmente isso, sabe? É o susto de entender que fomos nós. Lógico que eles se assustam pelo fato da maldade que está inclusa, né, no momento, e nós nos assustamos por entender que essa maldade foi feita por nós, né? Então, assim, o quanto que vão elevar, sabe, a maturidade de reflexão desses meninos daqui a um tempo. Porque daqui a um tempo eles vão estar numa idade que eles vão conseguir, talvez, chegar na profundidade de reflexão que às vezes hoje a gente não consegue, muito mais cedo do que a gente. E lógico que, assim, tudo isso é necessário, é importante para que a gente possa agir de maneira diferente, né? Para que a gente possa dar o testemunho, né? Igual o Elenice falava assim, que lá no serviço dele comentaram que, mas você não é como ele. Cara, e é realmente isso, a gente é diferente, sabe? É igual uma vez a Mônica comentava, né? Da graça que é ter os meninos convivendo dentro da própria comunidade, né? Dos filhos, dos membros conviverem entre eles, né? Porque, querendo ou não, hoje dentro da comunidade, por mais aberta que a comunidade seja às pessoas, hoje a gente vive uma bolha muito única, né? Então, assim, uma bolha que nos leva
uma meditação, nos leva a uma mudança de vida muito única, que é essa bolha que tem que estourar nas nossas vidas quando a gente sai de lá, né? Então, assim, quando eu saio de lá para minha família, quando vocês saem de lá com a família de vocês, para a realidade de vocês, quando a gente sai para o nosso trabalho, e eu vejo isso, sabe? A atenção que a Semana Santa nos puxa para esse testemunho de vida, sabe? Que eu preciso inserir na minha vida. E aí vocês partilhando dos meninos, eu pensava muito isso, porque é diferente, sabe? É diferente para a Aurora chegar na igreja perto da casa de vocês, que vocês estão acostumados a frequentar, e, pô, por que tá tudo coberto, velho? A imagem era, por exemplo, a imagem nossa, assim, da Mamãe do Céu tava ali, e por que agora tem um pano roxo em cima dela? E aí você, tipo assim, opa, peraí, ela já começa a ver as coisas, sabe? E você fala assim, beleza, vamos trazer esse sinal para essa realidade, sabe? E eu imagino como deve ser difícil trazer isso para ela, sabe? Eu penso assim, cara, como eu vou explicar uma via sacra? E é isso, sabe? É o mistério de cada momento e de cada partilha, né? Você falou aí do negócio da Aurora perceber. Ela percebeu que quando a gente entra na sala de adoração, as pessoas fazem reverência. E aí ela saiu, ela ia, tipo, falar comigo, eu tava botando o Bernardo para dormir ali, mas só. Aí ela fez uma reverência zona assim e saiu, aí todo mundo ficou olhando para ela. E assim, nem a questão de eu ou a mãe dela estar lá, mas tipo, de ela verem a comunidade fazendo a reverência. Então Deus vai colocando nela esse sentido pedagógico de que, através do exemplo da minha comunidade, a minha filha é evangelizada a ponto de fazer reverência, ainda que ela não entenda o total sentido daquilo que está acontecendo, né? Concluindo tudo isso que vocês falaram, de que é muito rico para nós, por exemplo, como pais, de ter um lugar assim, onde a minha filha, só no olhar, só no convívio é evangelizada, só ali ela recebe aquilo que é Deus, né? Que são coisas que não precisam nem ser explicadas, mas através da vivência, através do testemunho, Deus educa a minha filha para o céu. A Leide me contou, eu não sei se foi no sábado, alguma coisa assim, que ela estava, não sei se foi exatamente esse mesmo momento, mas que ela estava toda hora correndo na missa, assim, correndo assim, né, saindo e voltando, e toda hora que ela saía, ela estava fazendo a reverência. Ela, você viu lá da frente? Eu falei, Leide, eu não vi não, mas eu acredito. Helenilson, você ia falar? Não, é que você estava ali já para encerrar, e é de novo aquilo que eu estava falando, né? Deus falando, né? Acho que já hoje, nós agora, saindo um pouco da Semana Santa, nós estamos aí nas oitavas de Páscoa, né? Na festa da Páscoa. E tá aqui martelando na minha cabeça o que você falou, Jesus voltou para o lugar dele. E tá aqui a reflexão, acho que para cada um, para nós aqui, para cada um que está assistindo, cada fiel, cada pessoa que foi convidada, né? Jesus nos leva a refletir. Jesus voltou para o lugar onde ele deve estar no meu coração, né? Talvez com essa Semana Santa, essas realidades. Tá assim, Jesus voltou para o lugar dele, para o lugar de prioridade, para o lugar de entrega, para o sacrário do meu coração, né? E tá isso na minha cabeça, assim. Tá isso, receba vocês que estão assistindo. Agora a gente encerra, né? Que é para acabar no auge, né? Exatamente. Toma e vamos embora. A gente encerra aqui, fiquem com Deus. Mas, de verdade, já estamos encerrando mesmo. A gente já vai fazer a nossa oração final e vamos encerrar com essa reflexão aí. De verdade, reflitam. Helenilson quebra nossas pernas, velho, assim, do nada. Mas, de verdade, gente, então, nós chegamos mais ao final de mais um podcast, nesta roda de conversa, onde a gente partilhou um pouquinho com vocês como foi a nossa Semana Santa.
vocês que ainda não conhecem a comunidade, vocês só viram aqui como que é uma partilha interna de dentro da comunidade. Normalmente a gente faz isso sem as câmeras. Desse jeito aqui. Só que sem as câmeras. Mas hoje a gente trouxe aqui para que vocês possam também partilhar, para que vocês possam estar ali conosco, né? Sentir um pouco de como que é viver este carisma, e a gente convida vocês a ir nos visitar, a ir viver conosco um pouquinho, né? Nesta oitava de Páscoa, ou ainda que não dê para ir por agora, aos domingos, nós temos missa todos, domingos 11h30 da manhã, sexta-feira nós temos a nossa adoração, que é toda sexta-feira. Então, poxa, quero conhecer esse carisma. Sexta-feira, 8h30 da noite, lá na nossa capela. E quinta-feira também tem atendimento de oração. Queria conversar com um membro da comunidade, queria ter atendimento de oração, queria ter acompanhamento. Quinta-feira tem atendimento de oração. Segunda-feira é o nosso podcast, toda segunda-feira, 8 horas. E, como eu havia prometido para vocês, nós estamos com a nossa ação entre amigos. Nossa ação entre amigos está com o valor de R$5 apenas. R$5 apenas. Está concorrendo a uma máquina de costura ou uma Alexa. Toda vez que eu falo Alexa, eu lembro dos meus alunos, porque eu tenho uma caixinha de som. Aí toda vez que eu liguei, eles, Alexa, não é Alexa. Já pensou se eu ganhar uma Alexa para levar a Alexa de verdade? Então, mas vocês também têm a chance de ganhar. Então, uma Alexa ou uma máquina de costura, apenas R$5. O sorteio vai acontecer no domingo do Dia das Mães, certo? Não estou enganada, não estou falando errado. Então, eu peço que vocês nos ajudem. Bruna, não consigo comprar, mas, poxa, consegue vender? Se não consegue comprar, mas consegue pegar um talão para vender, já ajuda demais, demais. Então, nos procure, pode procurar no Instagram, pode procurar pelo WhatsApp, pode procurar qualquer membro da comunidade que nós estamos vendendo. Tudo bem? Acho que é isso, né? Isso. Hein? E, assim, E para aquelas pessoas que gostam de uma boa feijoada, né? Dia 21, Verdade. na nossa casa de missão, nós vamos estar fazendo aí uma feijoada. Então, você e sua família estão convidados também. Aí já aproveita, participa da missa na comunidade, fica para comer uma boa feijoada. Olha só que domingo bom, hein? Olha E aí, se você passou a quaresma... Exato, eu ia falar isso agora. Passou a quaresma sem comer carne. Acho que a gente tá tudo aqui, ó. Gente, a gente tá tudo aqui, ó, na sede por carne. Aí aqui, passou a quaresma sem comer carne, já tá chegando dia 21 de abril. Vem comer carne com a gente. Feijoada. Hoje uma da Celina hoje, né? Hoje eu tô trabalhando de casa, fui botar o almoço, né? Aí, papai, ovo, hoje não, filho. Hoje não, filho, não vejo isso não. Mas o pior é que acontece que hoje eu saí da escola, aí eu senti um cheiro de churrasquinho, aí já veio a tristeza, eu falei, hoje eu, não, tristeza não, eu posso comer hoje eu posso. Mas, gente, é isso. Vem celebrar com a gente. Estamos ansiosos por ter vocês na nossa casa. Domingo, sexta, segunda. Então, vários dias para podermos nos encontrar. Mais alguma coisa? Lembrei. Esse episódio, ele também vai ficar disponível nos streamings de áudio. Spotify, Deezer, Apple Music, things like that. E vocês estão convidados também a escutar conosco lá, né? Então, caso não escute aqui pelo YouTube, não veja o vídeo, você também pode abrir o Spotify, procurar lá Gotas de Fidelidade e nos acompanhar lá. Acho que agora foi tudo. agora foi. Então, vamos fazer a nossa oração final? É só esperar a produção. Espera aí. Só um minutinho, galera. Bom. Deixa eu só... Bom, vamos fazer, então, a nossa oração
espontânea aqui, agradecendo a Deus por mais este podcast. Agradecendo a Deus por mais este podcast. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, obrigada, Senhor, por mais este podcast. Obrigada, Senhor, por esta partilha. Obrigada, Senhor, por ter nos reunido aqui para podermos partilhar um pouco mais sobre o nosso carisma, sobre tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor permaneça conosco nesta noite, que o Senhor nos acompanhe em tudo aquilo que ainda formos fazer hoje. Te entregamos todo o nosso dia, te entregamos tudo o que passamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da Divina Providência, providenciai. Então é isso, galera. Nós nos vemos segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem o nosso podcast é mais que especial, porque nós vamos iniciar uma nova temporada. Então, convidamos vocês todos a estarem presentes aqui. Fiquem com Deus e nos vemos semana que vem. Um beijo e até mais. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.